Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu sou a professora Nayara e essa é a nossa aula de Geografia, voltada para as turmas do segundo ciclo da EJA. Hoje vamos falar sobre os municípios, como estão divididos em nosso estado e entender mais como funcionam algumas relações entre eles. A propósito, você sabe o que é um município? Antes de começarmos esse assunto, eu preciso passar algumas informações. Enquanto isso, você pode aproveitar e marcar a sua presença na aula, certo? Tá vendo esse QR Code que aparece na sua tela aí? Você pode apontar a câmera do seu celular para ele e registrar a sua presença aqui com a gente, ok? Então, vai fazendo isso aí enquanto eu vou falando para você não esquecer, hein? Aos professores e professoras que acompanham a nossa aula, seguem algumas informações. O eixo temático a ser desenvolvido é Mundo do Trabalho. E o objetivo de aprendizagem que será desenvolvido é problematizar fatos observados cotidianamente, interessando-se pela busca de explicações e pela ampliação de sua visão de mundo. Mais especificamente, entender o que são os municípios e como estão distribuídos no estado do Espírito Santo. Bom, retomando a pergunta que eu havia feito antes, o que é um município? Você sabe? Vamos começar entendendo que o nosso país é o Brasil, demonstrado aqui nesse mapa que temos no telão, essa parte colorida. Veja como o nosso país é grande. Esse é o Brasil, então, a parte colorida, né? E os outros territórios ao lado são os outros países vizinhos, como, por exemplo, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, dentre alguns outros. Pelo mapa, pode parecer que os territórios são pequenos, pois eles estão representados através de desenho em uma escala muito menor que a real, mas não são. E se compararmos o tamanho do Brasil, que é todo esse território em destaque na cor azul, na parte mais escura, com os outros países, fica possível compreendermos que o nosso país é realmente bem grande, né? Então, vamos pensar como administrar um país desse tamanho, sozinho e satisfatoriamente, digamos assim. Será que em todos os cantos do Brasil é tudo igual? Será que todos os lugares do Brasil são iguais? Temos os mesmos costumes, culturas? Temos os mesmos tipos de vegetação? Temos todas as mesmas necessidades? Não é bem assim, né? Facilita, portanto, haver uma outra divisão do país para uma melhor administração, ou seja, dentro do país nós temos outras divisões que são os estados. O nosso estado, inclusive, é o Espírito Santo. Mas há outros estados, como, por exemplo, Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Amapá, Paraná, dentre outros. Ao todo, o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, onde fica a sede do governo brasileiro. Temos aqui na tela o mapa do Brasil, que demonstra essas divisões para nós. As linhas são imaginárias, o que quer dizer que não existem de verdade, mas foram pensadas para organizar melhor essa divisão entre os estados. Claro que eu estou falando isso tudo aqui de uma forma bem simples e resumida, para a gente entender esse conteúdo inicialmente. Mas ao longo dos estudos na escola e também aqui no Dever em Casa na TV, com certeza vocês verão mais conteúdos, ok? Vamos aos poucos. Continuando, o Espírito Santo está localizado bem aqui, onde eu mostro para vocês apontado com essa setinha indicativa. E ainda, dentro dos estados, há mais divisões, que chamamos de municípios. Chegamos, então, novamente na pergunta que eu fiz lá no início da nossa aula. Você sabe o que é um município? Vou explicar de uma forma mais direta aqui, ok? É uma divisão dentro do estado, que possibilita autonomia administrativa, uma organização dentro daquele território. Aqui na tela temos um mapa do Espírito Santo dividido entre os seus municípios. Alguns deles são Vitória, que é a capital, Cariacica, Montanha, Aracruz, Nova Venécia, Anchieta, Muqui, Alegre, dentre outros vários. São 78 no total. Aí, cada um desses municípios apresenta suas próprias características, como número de habitantes, aspectos físicos, riqueza histórico-cultural e etc. Legal! Deu para entender um pouco melhor o que são os municípios, certo? Vamos pensar, então, sobre as relações de trabalho e como algumas delas ocorrem nos municípios do Espírito Santo?
Falarei aqui sobre algumas profissões e demonstrarei como estão presentes em alguns dos nossos municípios. Iniciaremos pela profissão de artesão ou artesã. É o profissional que exerce e domina os recursos necessários para a produção de artigos de arte e objetos em geral e, assim, garante seu sustento. Esses artigos de arte podem ser vários, como objetos de decoração ou itens culturais, entre outras possibilidades. Podem ser produzidos com os mais diversos tipos de materiais: palha, argila, resina, tecido, linhas e por aí vai. Temos na tela alguns exemplos de artesanato produzidos no estado do Espírito Santo. Nós podemos encontrar artesãos em todos os municípios do estado. Como eu não consigo mostrar de todos os municípios aqui, selecionei alguns para nossa aula. Esses vão representar os belíssimos trabalhos que podemos encontrar ao longo de todo o nosso estado. No primeiro quadro, temos peças de artesanato produzidas no município de Cariacica. Cariacica é esse município que nós podemos perceber marcado no mapa que está representado aqui no telão, certo? Falando um pouco mais sobre o município de Cariacica, segundo dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população estimada para 2021 foi de 386.495 habitantes. As pessoas naturais de Cariacica são chamadas de cariaciquenses. O município traz grande riqueza cultural com movimentos e eventos importantes, como, por exemplo, a Folia de Reis, o Carnaval de Congo de Máscaras, Festa Italiana, Arraiás, dentre alguns outros. A cultura local sofreu e sofre influência da formação mista da sua população, formada por povos indígenas, negros e imigrantes europeus, que tem influência direta sobre as tradições e também sobre a produção artesanal. Cariacica reúne espaços urbanos e rurais. Embora a região rural ocupe grande parte do município, a população está localizada em um percentual de 96%, uma grande maioria, nos espaços urbanos. Acho que deu para a gente saber um pouquinho mais sobre Cariacica, né? Então, ali no primeiro quadro, nós podemos observar trabalhos produzidos com a palha da folha de bananeira, muito comum e utilizada para as produções em Cariacica, além de outros materiais, como papéis, barro e também a cerâmica. É uma característica cultural muito forte e significativa para o município essa produção artesanal. No outro quadro, nós temos a produção das paneleiras, que fazem as panelas de barro, tão famosas e reconhecidas aqui no nosso estado. Afinal, somos ou não somos o estado da muqueca capixaba, não é? Nas imagens, vemos a produção de panelas de barro realizadas em Vitória, que é a capital do Espírito Santo, como eu já havia dito. Vitória é um município que está destacado aqui no nosso mapa. Está localizado em uma ilha. Segundo o IBGE, a população estimada para o ano de 2021 foi de aproximadamente 327.801 pessoas. É uma cidade antiga, de tradição, com sua fundação iniciada no ano de 1551. Apresenta traços de sua história através de várias construções que remetem a épocas diferentes, demonstrando características desses períodos. Sua bagagem cultural apresenta influências de povos nativos e originários de outros países. Tem também eventos bem característicos no município, como o Carnaval, em especial o Carnaval de Rua, e a Virada Cultural, por exemplo, além de outros, é claro. É um importante polo econômico capixaba, movimentando boa parte da economia do Espírito Santo. Então, é lógico que nós podemos encontrar artesãos ao longo de todos os municípios do nosso estado. Estes ficam aqui representados pelos exemplos que nós citamos, reconhecendo a importância dessa profissão, afinal, mostramos que ela pode influenciar nos aspectos culturais, históricos, econômicos, etc. O artesanato está na decoração, na alimentação, na história, na arte, no desenvolvimento financeiro, enfim, podemos ver sua importância, assim como diversas profissões nos trazem. Vamos ver agora mais sobre uma outra profissão, a de costureira ou costureiro. Esse trabalho pode se dar de algumas formas diferentes. Há quem trabalhe em confecções ou facções de roupas, ou seja, trabalha para as fábricas, e há ainda quem trabalhe por conta própria, em seu espaço, atendendo de forma individual e mais personalizada. Ambas as formas são válidas e extremamente importantes, pois os itens produzidos são usados por todos nós,
além de movimentarem o cenário econômico capixaba. A propósito, o trabalho com costura implica em produzir itens utilizando linhas e tecidos. Estes que podem ser diversos, com cores, texturas, espessuras e acabamentos diferentes. O município de Colatina é considerado a capital dos polos de confecções no Espírito Santo. No município há diversas fábricas que produzem itens de tecidos que contam com esses trabalhadores e com esse serviço, além, claro, de outros profissionais que são tão importantes quanto. Temos então agora na tela novamente parte do mapa do nosso estado e em evidência o município de Colatina para nos localizarmos melhor. Segundo o IBGE, a expectativa para a população do município em 2021 foi de aproximadamente 124.283 habitantes. E quem nasce em Colatina, nós podemos chamar de colatinense. A cultura foi e é formada pela mistura de costumes de povos diferentes e geralmente ocorrem vários eventos musicais que atraem pessoas para visitar o município com o intuito de curtir uma boa música. É chamada de capital dos polos de confecções, pois há diversas fábricas e indústrias que trabalham nesse setor, movimentando a economia local. Muitos vendedores e revendedores de roupas, inclusive, procuram os produtos do município para gerarem renda a partir deles também. Falei apenas de alguns municípios e algumas profissões, porque o nosso tempo é curto e não daria para falar de todos, né? O importante aqui é entendermos o que são os municípios e pensarmos no mundo do trabalho. Vocês perceberam como os municípios tinham aspectos em comum e também diferenças à medida que eu fui falando? O propósito é percebermos as relações existentes entre o mundo do trabalho, as profissões e o desenvolvimento dos municípios. Poderíamos citar várias outras profissões importantes aqui: vendedores, porteiros, pedreiros, mestre de obras, professores, enfermeiros, várias mesmo. Todas têm o seu devido valor, mas o nosso tempo aqui é curto. Fica aqui o nosso reconhecimento. Vamos então fazer um jogo agora? Aí a gente aprende e se diverte, que tal? Já vai aí separando o lápis e um papel enquanto eu explico, por favor. Nós vamos mostrar uma letra e você deverá escrever o que for pedido, profissão ou o nome de um município que se inicie com essa letra, ok? Não se preocupe quando for município, pois aí nós vamos deixar na tela o mapa e você poderá buscar. Caso já saiba algum, pode escrever diretamente também, ok? Fácil, né? Deu para entender? Vamos começar? Então, vamos começar pelas profissões. Temos aqui a letra P. Qual profissão você lembrou aí? Pode escrever que eu vou te dar um tempinho para isso, certo? Pronto? Conseguiu escrever? Certo. Vamos para a próxima? Depois a gente pensa juntos aí nas possibilidades. Vamos para os municípios agora. De olho no mapa e na letra. Quero agora um município com a letra C, que está aí no mapa. Tempo para você procurar no mapa e também para você escrever. Para finalizarmos, vamos de profissão de novo. Agora pense em alguma que comece com a letra A. Escreva aí uma profissão com a letra A, que eu vou te dar aquele tempinho. E aí, conseguiu finalizar? Caso não tenha conseguido, você pode escrever depois da nossa aula aqui também, certo? Não tem problema. Mas vamos lá. Iniciando aqui pelas opções de profissões com a letra P.
No que você pensou aí? Bom, poderia ser professora, porteiro, pedreiro, peixeiro, pintor, psicóloga, padeiro, dentre outras possibilidades, certo? E município com a letra C? Qual você anotou aí? No caso aqui seria Colatina, né, que está marcado no mapa. Mas no estado também nós temos Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo ou Conceição da Barra, ok? E profissão com a letra A? Qual foi a sua resposta? Então, poderia ser artesã, açougueiro, administrador, alfaiate, almoxarife, advogada, além de algumas outras opções também. Bom, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Vocês se lembraram de registrar a presença como eu pedi? Quem não fez ainda, pode fazer, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Não deixem de fazer, viu? Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês em uma próxima aula, ok? E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, pessoal!